Depois desse vídeo, muitos vão constatar, se ainda não constataram, que Ellen White é uma falsa profetisa. Usou de má fé para contigo, para com a tua fé. Usou de má fé para com a tua fé, a tua crença, tentando determinar a tua crença para uma coisa que não vai acontecer. Não vai acontecer. Algum tempo atrás, eu fiz um shorts, onde eu mostrava o livro Grande Conflito sendo distribuído nas ruas, né, por uma caminhonete, eram milhares e milhares de livros, essas campanhas que são feitas todos os anos. E eu disse, não leiam este livro. E as pessoas, por quê? Essa é a palavra de Deus, a mensagem de Deus para a igreja nos últimos dias, a profetisa do Senhor. Eu digo e repito, não leiam este livro. Agora, se você quiser ler, leia, não tem problema, vai lá. Quer ler? Leia. Pega e faça o seu dever de casa. Analise se o que ela escreveu está, de fato, de acordo com o que os textos bíblicos vêm a trazer. Não estou falando de texto isolado, não. Estou falando do contexto. Estou falando do contexto. Hoje, eu quero que você fique até o final do vídeo. E lá no final do vídeo, você vai ter uma grande surpresa. O que Ellen White não te contou? Você quer descobrir o que ela não te contou? Então fica comigo até o final do vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal. Nós temos muitos conteúdos. Vamos tratar um pouco mais ainda sobre profecia bíblica. Vamos fazer algumas comparações para ver se tem coerência, para ver se as coisas se harmonizam. Porque se não se harmoniza, a gente já sabe o que precisa ser feito, certo? Então eu te convido a ficar até o final desse estudo. Fique até o final, antes de tomar essa conclusão. Eu vou colocar na tela, na nossa tela, para a gente estudar o grande conflito. Nós vamos estudar o grande conflito aqui, Wagner? Vamos. De acordo com o que Ellen White trouxe. Olha o que ela vai dizer, continuação na página 572 agora. Você tem o grande conflito na sua casa? Abra e estude comigo. O Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías 26, 21. Eu não vou negar o que está escrito, está aqui. E, de fato, esse é o momento que o Senhor está vindo. Então, o texto, ele é claro, ok? O texto, ele é claro. Então, Ellen White está usando esse texto para embasar essa citação de que a terra será destruída. Esse é o entendimento adventista e você sabe muito bem disso. Então, ela usa mais um texto que está lá em Zacarias 14, que vai dizer assim, ó: esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas órbitas, e lhes se apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alcançar-se-á a mão de cada um contra a mão dos seus próprios companheiros. Isso está também no grande conflito, na página 572. Esse texto é Zacarias 14, 12. 14, 12, não. Esse texto é Zacarias 14, 17, certo? Então você vai poder ver que tem esses dois textos que Ellen White está usando para embasar de que a Terra será completamente destruída. Vamos continuar na citação dela. Essa é uma sequência literal. Se você tem o livro, você vai identificar isso. Bom, agora um comentário dela que vai dizer assim, ó: na desvairada contenda das suas próprias paixões e violentas paixões, e pelo derramamento terrível da ira de Deus sem mistura, sucumbem os ímpios habitantes da terra, sacerdotes, governadores e povo, e ricos e pobres, elevados e baixos. Então, vai ser tudo extirpado e destruído. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos,
nem sepultados. Agora ela está usando um texto de Jeremias 25:33. Tudo isso, repito novamente, está no Grande Conflito, capítulo 41, página 572. Então, praticamente, ela utilizou esses textos para sacramentar de que essa terra vai ser destruída. Então, assim, se justifica Satanás estar aqui, a igreja no céu, não vai ter ninguém aqui. Está tudo destruído. Você leu, você não questionou Ellen White, você disse amém. E está sacramentado. É nisso que você acredita? É nisso? Tem mais, tem mais. Mais um texto. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito da sua boca e destruídos pelo resplendor da sua glória. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus. Aqui já tem um erro tremendo. Aqui tem um erro tremendo. Mas ela diz que Cristo leva o seu povo para a cidade. Então já está inaugurando a cidade. Certo? E a terra é esvaziada de seus moradores. Acabou. Não tem mais ninguém aqui. Esse é um comentário dela a respeito dos textos que a gente leu. Agora ela vai usar mais um texto que está em Isaías 24, 1, 3, 4 a 6. É bem nessa sequência mesmo. Ela está pulando alguns textinhos aqui. Vamos lá. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transforma esta superfície e dispersa os seus moradores. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Tá vendo a preocupação? Tá aqui. Esse é o ponto que ela está trazendo, porque é onde o calo atinge, né? Todo problema cósmico, tudo que a gente enfrenta, o problema entre bem e o mal, não tem a ver com você, não. Tem a ver com a transgressão da lei. Ok? Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão desolados os moradores da terra. Isaías 24, 1, 3, 4 a 6. Esse texto ela também colocou no Grande Conflito, capítulo 41, página 572. Vamos avançar, então, no entendimento de Ellen White, para ver aqui agora aonde mais ela chega com essas informações aqui. Bom, a terra inteira se parece com um deserto assolado. As ruínas das cidades e vilas destruídas pelo terremoto, árvores desraigadas, pedras escabrosas arrojadas pelo mar ou arrancadas da própria terra espalham-se pela sua superfície, enquanto vastas cavernas assinalam o lugar em que as montanhas foram separadas da sua base. Ocorre agora o acontecimento prefigurado na última solene cerimônia do dia da expiação, quando se completava o ministério no lugar santíssimo e os pecados de Israel eram removidos do santuário em virtude do sangue da oferta pelo pecado. O bode emissário era então apresentado vivo perante o Senhor, e na presença da congregação, o sumo sacerdote confessava sobre ele todas as transgressões, segundo todos os seus pecados, pondo sobre a cabeça do bode. Olha só. Semelhantemente, ao completar-se a obra da expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e do exército dos remidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo. Declarar-se-á ser ele o culpado de todo o mal que fez cometer. E assim como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, Satanás será banido para a terra desolada, que se encontrará como um deserto despovoado e horrendo. O Grande Conflito, capítulo 41, página 573. Entendeu? Entendeu o fim dessa história? Tudo isso para encaixar esse ponto aqui. A conclusão de toda a história é o seguinte, vamos resumir aqui. Satanás vai carregar os pecados do povo. É isso. Não foi Jesus que morreu pelos meus pecados, não foi ele que levou os meus pecados. Não, Satanás será o corredentor. É isso que ela está dizendo. É isso
que a sua profeta está dizendo. Você concorda com isso? Você concorda com essa interpretação? Você concorda? Aí você vai dizer, então, Wagner, essa é a forma que eles interpretaram. O que tem de errado? Tu leu os textos. Você lê os textos, a gente lê os textos, está aqui, tá bem claro, escancarado. Nós temos que ter em mente um quesito principal aqui, tá? E este quesito aqui, ele é o mais importante que eu quero que você, adventista, pense. Você que não é adventista também, medita. Você teve essa linha interpretativa. Nós vamos trazer uma outra linha, mas aqui que está o grande problema. Se rejeitais os testemunhos, rejeitais a própria luz que Deus vos tem dado. E se rejeitais a luz, permanecereis em trevas. A rejeição dos testemunhos do Espírito de Deus leva à rejeição das Escrituras. Então, se você rejeitar o que Ellen White propôs para você, você está rejeitando a Escritura. É o que ela está dizendo. Pois o Espírito e a palavra concordam. Quando diz o Espírito e a palavra concordam, ela está dizendo o Espírito de profecia, o Espírito, porque você sabe, o Espírito de profecia na Igreja Adventista são os escritos de Ellen White. Então, Espírito de profecia e a palavra e a Bíblia, eles concordam. E quem rejeita a luz menor acabará rejeitando a luz maior. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 466. Você está entendendo? Então, se eu rejeitar Ellen White, eu estou rejeitando a Bíblia. E o texto é claro que eles concordam. Será que eles concordam? Será que o entendimento dela concorda de verdade com a Bíblia? Teremos uma terra desolada, segundo Ellen White. Vocês viu? Você leu? E os textos que ela usou estão aqui. Isaías 26, 21, Isaías 24, 1 a 6, Jeremias 25, 31, 33 e Zacarias 14, 12. Esses foram os textos que Ellen White usou nas páginas 571 e 573 do capítulo 41. Ok? Então, Ellen White criou toda essa história para te contar, acrescentou a parte ali do entendimento sobre Satanás sendo corredentor, carregando os teus pecados, ok? Porque no fim das contas é isso que mais importa para ela, né? Que Satanás leve o mérito pela expiação dos seus pecados, o que é um absurdo teológico, mas chegou nesta conclusão, você leu no livro, mas o que me importa mesmo sempre foi a palavra. Então a gente vai ver se esses 4 versículos aqui, eles de fato falam o que Ellen White está tratando. Será que o contexto vem dizer sobre isso? Lembre-se, o título dessa série é Ninguém Vai Morar no Céu. Esse é o título dessa série. Por que existe esse título? Porque nós vamos tratar aqui de profecias que apontam um reino milenar. Não é somente aponta o milênio, não aponta somente uma igreja de roupas brancas vivendo 1000 anos no céu, comendo frutinhas, né? Aquela 1000 maravilhas sem nada para fazer. Não. Apontam, sim, ofícios sacerdotais que a igreja desempenhará aqui nessa terra durante o milênio, governando as nações com Cristo e com cetro de ferro. Wagner, é um absurdo, eu nunca ouvi isso. Não ouviu? Está na sua Bíblia. Isso tudo está na sua Bíblia. E os profetas bíblicos, inclusive esses aqui, eles apontam sobre isso. Então agora, neste momento, tá, nós vamos fazer essa abordagem de ler os textos, de ler os capítulos que ela está trazendo e ver se de fato eles concordam. E ver se de fato o entendimento que ela tirou de um versículo isolado concorda com as escrituras. Mas Wagner, a gente já leu. O Senhor irá destruir a terra por completo, tá ali. Será que é isso que o capítulo mostra mesmo? Será que é isso que o profeta do Antigo Testamento está apontando? De fato, o que Ellen White não te contou? O que ela não te contou, nós vamos te contar agora. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu parei aqui agora para a gente. Você é inteligente. Você é inteligente. Eu, Wagner, teria vergonha. Teria vergonha de vir aqui na internet. É que antigamente era mais fácil, né? Era um livrinho só. Quem lia o livro. E quem tentasse ousar contra, recebia uma praga de maldição de Ellen White. Isso é prático.
Mas eu teria vergonha. Eu, como profeta de Deus, teria uma vergonha de pegar um texto como esse que será apresentado aqui agora. Eu teria vergonha. Teria vergonha. Sabe? Eu fico assim, abismado com a cara de pau. Isso é uma cara de pau. Cara deslavada de uma pessoa usar esse texto. Usar esse texto para defender que a terra ficará sem forma e vazia. Você, adventista, usaria esse texto? Você usaria esse texto? Tem certeza? Será que você usaria esse texto? Que texto é esse, Wagner? Zacarias 14:12. Olha só. Se você ler esse texto aqui só, na sua íntegra, você continua dando razão a Ellen White. Vai lá, vamos lá. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes empobrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor contra eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Zacarias 14:12. Está aqui, Wagner. Mais um texto para te provar que a terra ficará sem forma e vazia. Agora, o que Ellen White não te contou, o que ela não quer que você leia, não leia. Não leia, tá? Eu vou ler aqui. Não precisa ler. Quer ficar só com Ellen White? Sai agora, porque daí agora a gente vai abrir a Bíblia, né? De uma forma ampla, né? Não um texto isolado. Então, se você não quer ter encontro com a palavra de Deus, não fique no vídeo. Sai agora, dê o dislike aqui e tchau, não tem problema nenhum. Do contrário, presta atenção no que Zacarias vem revelar. Este daqui é o texto mais profético apontando o reinado de Cristo aqui nessa terra. Por isso que eu disse que é uma cara de pau você usar esse texto fora de contexto. É uma cara de pau. Eu quero saber qualquer líder. Vem cá, fala sério, pastor. Quem mais? Pastor Adriano, Michelson Borges, Sérgio Monteiro. Qual de vocês vai me desafiar aqui agora? Quero saber qual de vocês vai vir aqui me contrariar com relação a esse texto aqui. Quero saber qual de vocês tem coragem de defender Ellen White agora. Presta atenção no que o livro de Zacarias vem apontar. Eu vou ler o mesmo capítulo, 14, versículo 3. E naquele dia, lembra? Lembra que a gente já falou lá no outro capítulo lá? O que significa naquele dia? Volta de Cristo. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o ocidente e para o oriente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, presta atenção, adventista. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Tá vendo? Não tem dúvida que é a volta de Cristo, né? E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Vamos repetir aqui. O Senhor será rei sobre toda a terra. Não, Wagner, o Senhor será rei sobre o céu. Não. O Senhor será rei sobre toda a terra. Não tem nenhum texto falando que Jesus Cristo vai governar sobre a terra, né? Tá aqui. Tá claro para você? Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra ao redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e habitada no céu. É isso? É isso que o texto diz, adventista? Ela será exaltada e habitada no seu próprio lugar.
desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Qual é o rei que vai governar? Olha o versículo 11. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Poderia fechar aqui agora, me despedir de vocês e ir embora. Poderia, né? Tá claro já, né? Meu irmão, não importa, vou dizer para você mais uma vez, tá? Não importa se te ensinaram errado. Não importa se até hoje você aprendeu que você iria morar no céu. O que importa é o que está escrito diante dos teus olhos. Não precisa concordar comigo, não. Você precisa concordar com os textos, o que está escrito. Depois desse vídeo, muitos vão constatar, se ainda não constataram, que Ellen White é uma falsa profetisa. Usou de má fé para contigo, para com a tua fé. Usou de má fé para com a tua fé, a tua crença. Tentando determinar a tua crença para uma coisa que não vai acontecer. Não vai acontecer. Satanás não ficará preso aqui nessa terra. Será no abismo. E tem uma grande diferença entre a terra e o abismo. Uma grande diferença. Jesus Cristo será rei sobre essa terra e a igreja fará parte desse reinado. As profecias apontam, meus irmãos. Não dá para fugir dos textos. Wagner, eu sempre ouvi que nós iremos morar no céu e agora. Calma, a notícia é maravilhosa. A notícia é maravilhosa. Nós veremos 1000 anos. A tipologia do 7º dia. Descrita desde Gênesis. Quando o homem finalmente será a imagem e semelhança de Deus. Voltará a ser, né? Então nos encontraremos com o Senhor e reinaremos, governaremos sobre as nações, para que toda a carne confesse que Jesus Cristo é o Senhor naquele momento. E esse governo será um governo de paz, de alegria, de justiça, como diz os profetas. Vamos continuar o texto, porque o texto tem continuação. A gente tem que chegar até o versículo que Ellen White usou. A gente tem que chegar até lá, certo? E o texto tem continuação. Bom, a continuação é no versículo 12. Você vê como a cara de pau é tão grande que o versículo anterior está dizendo isso daqui? Olha a cara de pau. Não, a cara de pau está aqui estampada nos teus olhos. Ellen White usou esse versículo 12. E esta será a praga que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os seus olhos as órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. O texto é válido. O texto é válido. Por que que é válido? Porque o Senhor vai governar com justiça. Ele fará justiça, trará justiça. E essa terra habitará segura. E nós habitaremos nela, não é no céu. Está escrito aqui, ó. Texto anterior. Texto anterior. Você está vendo? Você está vendo o que um falso profeta faz? Você está vendo como essa luz menor ofusca a palavra de Deus? Não é igual à Bíblia, não. Não é igual à Bíblia. Muito pelo contrário. Ela usa versículos bíblicos para contrariar o que está escrito. Completamente fora de contexto. Mas o texto continua. Zacarias 14 continua. E vai ficando mais feio ainda. Para Ellen White, né? Porque a palavra de Deus ela vai clarear na tua mente. Agora, tua cabeça vai iluminar a respeito do que acontecerá neste milênio. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. Festa das cabanas é a festa dos tabernáculos, que ocorria quando? Quando acabava a festa da expiação, que é sim a tipologia de Cristo saindo dos céus, sumo sacerdote saía do lugar santíssimo para ter com os povos, com as nações. Então tinha a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas.
E esta é a realidade dessa festa, quando Jesus sair do céu e vir para tabernacular com os homens. Está aqui. Você está vendo? O texto é muito claro. E ali está dizendo que ele é o rei. E que todas as nações que restarem, essas nações que estão restando aqui, não é a igreja, tá? Não é a igreja foi arrebatada, glorificada. Essas são as nações que restaram da ira de Deus, da matança. E será que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, está sendo bem específico o texto, certo? Subirão de ano em ano para adorar o rei. Por quê? Porque esse reino será um reino de justiça. É o que as profecias apontam. E o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos ou das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, aos céus ou a Jerusalém? A Jerusalém, para adorar o rei e o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. E se a família dos egípcios não subir, não vier, virá sobre ela as pragas com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Em que contexto isso já aconteceu? Bom, agora vocês não vão ter a cara de pau de dizer que isso aconteceu em algum lugar, em alguma época, sendo que Ellen White usou um texto aqui para se referir a futuro. Não temos dúvida que isso daqui é uma profecia futura. Não se cumpriu ainda. Não temos dúvida, né? Agora, você é adventista. Esse vídeo é para você meditar, para você pensar. Por que o teu profeta está te mentindo? Por que você acha que tinha uma profetisa que estava trazendo a luz do Senhor, ampliando a visão, né? E agora você está vendo que, na verdade, ela está sendo desonesta para contigo. Não preciso ir muito para longe, não preciso olhar os plágios. Não preciso. Não preciso olhar na história, ver toda a matemática. Não preciso olhar o desapontamento, saber que não aconteceu nada nas duas final da matemática adventista, não aconteceu nada. Não, eu não preciso saber de investigativo para isso, não. Não preciso pensar no balança, não preciso ver nenhuma outra profecia. Neste vídeo, você já pode, neste vídeo, ter condição suficiente para admitir que Ellen White é uma falsa profeta. Você só precisa de uma coisa, ter coragem. Tenha coragem. Mas eu não estou aqui para te falar sobre Ellen White, estou aqui para te falar de um reino. Eu estou aqui para te falar sobre um que será o rei sobre todas as nações. Estou aqui para te falar sobre um reino que será estabelecido nessa terra. Estou para te dizer que, se até hoje tu nunca ouviu sobre isso, chegou o momento. Eu sei que tem pessoas que vão chegar nesse vídeo e vão vomitar tudo isso que eu falei. Vai encher de comentário aqui. E como eles não têm argumento para combater o que está escrito, porque está escrito, né? Eu digo e repito, palavra se combate com palavra. Espada é com espada. Mas como você não vai ter argumento, você vai me xingar de tudo que for possível aqui nos comentários. Não tem problema. Enquanto você estiver atacando a minha pessoa, a minha índole, meu caráter, tá tudo bem. Eu estou disposto a sofrer isso pela palavra de Deus. O que eu não admito é que você mexa com a palavra. Não admito que você adultere a palavra como essa falsa profetisa está adulterando aqui. Eu não admito isso. E eu estou aqui mais do que nunca para pregoar o reino vindouro. Porque a oração é: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. E a vontade do Senhor será estabelecida aqui na terra, como assim é nos céus. Então fica muito bem claro para você. Primeiramente, Ellen White é uma falsa profeta. Essa é a primeira coisa que precisa ficar bem clara. Segunda coisa, ninguém vai morar no céu. Ninguém vai morar no céu. Tá? Então, meditem em tudo que eu passei. Eu sei que são textos difíceis. Você não está acostumado a estudar os profetas, né? Somente uma profeta que se diz profetiza, mas que todo momento tentando te enganar. Pesa na balança se é eu que estou tentando te enganar ou se é a tua profeta.
Ah, você ficou interessado? Comece a ler os profetas bíblicos agora. Comece a buscar, você vai ver que vai saltar. A Bíblia vai saltar aos teus olhos. Quando você estuda a palavra de uma maneira coerente, a Bíblia salta dos teus olhos. Faça isso. Estude a Bíblia. Abandone esses livros. Abandone o grande conflito que está te mentindo desde o primeiro capítulo. Abandone. Abandone essas falsas profecias. Abandone tudo isso. E tenha a palavra, a única luz verdadeira. Rejeite Ellen White. Preste atenção, adventista. Preste atenção no que eu estou te falando. Não precisa confiar em mim, não. Vai pesquisar, vai estudar. Assim como eu um dia fiz. Eu estive nessa posição um dia. Entendeu? Eu estive nessa posição um dia. Mas um dia a Bíblia saltou aos meus olhos. E eu fui obrigado a tomar uma decisão. Talvez este seja o seu dia. O dia de se decidir ao lado do Senhor. O dia de aceitar a Bíblia como a sua única regra de fé e suficiência. O dia de aceitar a Cristo Jesus, o seu sacrifício. O dia de entender que, na verdade, Jesus Cristo carregou todos os teus pecados. E Ele hoje intercede por ti. O dia de olhar que, na verdade, Satanás não vai carregar os teus pecados. Satanás não vai ser o corredentor juntamente com Cristo. Entendeu? Eu agradeço a todos vocês que tiveram paciência. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Ative as notificações, isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes você está inscrito, não ativou a notificação e o YouTube não vai recomendar os vídeos, certo? Então é importante que você faça isso. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa receber essa mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.